Aqui é a Carol da FG Tech e hoje eu trago para vocês um gabinete da New Drive. Esse aqui é o G306. Então, galera, esse gabinete é voltado para o público gamer que ainda não tem um poder aquisitivo muito consolidado, digamos assim. E agora eu vou mostrar para vocês o que a gente encontra nesse gabinete. Mas antes de mais nada, claro, a gente começa com as medidas dele. Quais são as dimensões? Ele tem 9 centímetros de largura, 42 na altura e 44 aqui no comprimento. Nessa parte de cima aqui ele é todo fechado, inclusive ele não aceita nenhum cooler na parte de cima do gabinete. Na parte da frente a gente tem essas gradezinhas aqui e exatamente na localização dessas grades que a gente vai encontrar os fãs. Então, basicamente a gente vai ter fãs na parte da frente e na parte de trás. Aqui na lateral a gente vai ter uma janela acrílica bem grande, né? Como vocês podem ver, ele tem toda a lateral e a janela acrílica. Pra galera que gosta de deixar todos os componentes à vista, essa é uma boa opção, porque além dele não ser muito caro, né? Então, pra aquela galera que sempre sonhou com um gabinete que tivesse uma janela acrílica grande, mas o dinheiro tava faltando, talvez esse seja o momento. Eu fazendo propaganda é ótimo, né? Nós não vendemos produtos, nós vendemos a realização de seu sonho. A gente tem um painel frontal na parte frontal deste gabinete, na parte de cima, como normalmente a gente encontra, ou como a gente normalmente deveria encontrar, por ser um painel frontal, mas ok. A gente tem o botãozinho de ligar o computador, temos uma USB 3.0, duas USBs 2.0, a entrada e saída de áudio e o botão de reset. É um painel frontal bem simples, mas bem comum, a gente encontra em vários gabinetes, nada de especial, mas tudo que é necessário. Na verdade, eu até me impressionei que tem USB 3.0, porque não é todo gabinete que tem USB 3.0. Bom, falei de uma das laterais, essa aqui é a outra lateral. Como vocês conseguem ver aqui, a gente tem esse layout aqui nessa lateral justamente no local onde a gente faz o gerenciamento dos cabos. Então a gente tem um espacinho extra ali assim, pá, de uns 2 a 3 centímetros, que a gente consegue fazer o gerenciamento um pouquinho melhor, um pouquinho, né, dá um espacinho, pô. É o que todo gabinete deveria ter, né, sempre um espacinho a mais para gerenciar, porque nunca é suficiente, né. Vamos ver as opções que a gente encontra dentro do gabinete. Como vocês conseguem ver, a gente tem essa janela acrílica aqui, ela não é fumê, ela é transparente mesmo, tipo, ó, é transparente. Então se for colocar algum LED, alguma coisa assim ali dentro, ele vai ficar bem visível. Uma coisa importante desse gabinete é que ele é um gabinete invertido. Então basicamente a gente tem a fonte na parte de baixo e a montagem da placa-mãe ela vai ficar invertida. Tanto que o espelho da placa-mãe ele vai ficar aqui e os slots de expansão vão ficar aqui. Nos gabinetes gamers, que são um pouco mais caros, a gente tem a fonte na parte de baixo, mas a placa-mãe ela não fica invertida. Aqui a chapa é como se fosse de um gabinete normal, só que eles inverteram para deixar a fonte embaixo. Porque é complicado deixar a fonte em cima, se tu bota uma fonte muito porreta, daqui a pouco ela tá caindo, né? Não dá. Esse aqui não é um modelo que tem PCO Cover, mas eu vou mostrando pra vocês que tem alguns outros modelos da New Drive que sim tem PCO Cover, fica bem legal. As placas-mães que esse gabinete aceita são a Mini TX, Micro ATX e a ATX. A gente faz a instalação da placa-mãe invertida, tanto que a gente tem essa parte aqui para trocar o cooler na parte mais de baixo e os passadores de cabos a gente tem aqui nessa parte de cima, na lateral toda aqui, caso a gente não vá... Dependendo do tamanho da placa-mãe, a gente vai ter acessível esses passadores de cabos aqui ou não, né? Depende. Essa aqui é as gavetinhas que a gente vai poder colocar os HDs. A gente tem duas gavetinhas. A gente tem duas dessas gavetinhas aqui, que a gente coloca o HD aqui dentro e fecha, bem legal. E essas gavetinhas elas têm furação para colocar as HDs 2.5 e ela tem os encaixes para o 3.5. Duas gavetinhas, então duas opções entre 2.5 e 3.5. Aqui embaixo a gente tem mais um espaço onde vai caber só um 3.5 e aqui em cima a gente tem um espaço para mais um 2.5. Aqui a gente só vai poder botar 2.5, nas gavetas a gente pode optar 2.5 ou 3.5 e logo abaixo só 3.5. A gente tem esse suporte aqui que ele vai ser usado para ajudar no caso, a segurar a placa de vídeo. A gente tem os slots de expansão aqui e a gente vai fazer a instalação da placa de vídeo pra cá, correto? Aqui a gente vai ajustar mais ou menos essa haste aqui. Aí a gente ajusta essa haste aqui
A gente tem parafusos que a gente pode colocar tanto desse lado aqui quanto desse lado aqui. Não dá pra ver direito, porque é muito escuro, né? Essas duas hastezinhas aqui. Essas duas hastezinhas aqui, elas são furadinhas, então a gente consegue colocar os parafusos dos dois lados e a gente deixa essa haste firme. Assim a gente pode fazer a instalação de uma placa de vídeo grande, que normalmente o fato dela ser grande, ela também é pesada, e a gente consegue deixar uma hastezinha segurando ela para ela não fazer aquela entortada para baixo, né? Que no caso aqui seria uma entortada para cima, porque o gabinete é invertido, né? Então ela estaria colocada com a parte de cima para baixo e a parte de baixo para cima. Ela vai entortar para baixo, que é o para cima dela. Então isso aqui basicamente é para segurar a placa de vídeo ou qualquer outra coisa que vocês colocarem aqui, mas né, acho difícil vocês plantarem batata, então né, provavelmente é a placa de vídeo. Tranquilamente a gente consegue colocar uma placa de vídeo de até 37 centímetros. Sem colocar o cooler aqui da frente, a gente libera mais alguns centímetros para fazer a instalação da placa. A gente tem uma baia de 5.25 aqui em cima, é só uma baia que a gente tem aqui. A gente pode retirar essa parte aqui para fazer a instalação do drive 5.25. No quesito de coolers, a gente não vai ter muitas opções, a gente só pode fazer a instalação de coolers na parte da frente e na parte de trás. Na parte da frente, a gente pode fazer a instalação de dois coolers de 12 centímetros aqui. Ele já vem com um cooler de 12 centímetros na parte de baixo aqui. E na parte de trás, a gente pode fazer a instalação de mais um cooler de 12 centímetros também. Esse gabinete não suporta nenhum tipo de radiador, então se tu tá pensando em montar teu computador com water cooler, esse não é o seu gabinete. Logo abaixo da instalação da fonte, a gente tem um filtro removível. E pra quem já conhece um pouco mais o canal, sabe que eu adoro falar filtro removível e adoro quando ele é realmente removível e quando ele tem toda essa hastezinha e organização e plásticozinho e telinha e não sei o que. Esse realmente é removível, tá? Ele foi projetado e pensado para ser facilmente retirado, limpado e recolocado em seu devido lugar. Ele também tem 7 slots de expansão, que é o básico para qualquer gabinete. Então, galera, logo atrás aqui a gente tem a chapa da placa-mãe, né? Acredito que todo mundo já tenha reconhecido. Eu queria mostrar pra vocês mais ou menos o espaço que a gente tem para gerenciamento dos cabos. Vocês podem ver que aqui a gente não tem muito espaço. A gente tem um pouco mais de espaço que isso, por causa que quando a gente for colocar a tampa de volta, ela tem aquele relevinho pro lado, né? Então, esse relevo que vai nos dar espaço para fazer o gerenciamento dos cabos, porque aqui, como vocês podem ver, é tudo muito junto, muito próximo. Aqui a gente não tem muito espaço. Bom, em compensação, a gente tem um espaço bem grande para fazer a instalação da fonte aqui, então essa parte ao menos a gente fica mais tranquilo. Então, galera, sobre esse gabinete era isso que eu tinha pra falar pra vocês. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, podem deixar aqui embaixo nos comentários que a gente responde pra vocês. Se você gostou desse vídeo, não sai sem dar like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Principalmente com aquele pessoal que tá precisando de gabinete novo, hein, galera? Dessa vez não tem como reclamar, o preço tá acessível. E era isso aí, galera. Eu me fui. Até a próxima.